Resumo do livro: O Duplo, de Fyodor Dostoiévski. Há momentos em que a mente humana se fragmenta em silêncio, sem aviso, sem ruído, como um espelho que racha por dentro antes de se partir por fora. Esta é a história de um homem que acorda certo de quem é, mas que pouco a pouco passa a desconfiar da própria existência. Não por loucura explícita, mas por algo mais perturbador. A sensação de que outra versão de si mesmo começou a ocupar seu lugar no mundo. Yakov Petrovich Goliadkin é um funcionário público comum, discreto, tímido, socialmente deslocado. Vive em São Petersburgo cercado por regras, hierarquias e protocolos que parecem esmagá-lo diariamente. Ele não deseja poder nem glória. Deseja apenas ser aceito, reconhecido, tratado com dignidade. Seu maior medo não é falhar, mas ser invisível, ignorado, ridicularizado pelos outros. Desde o início, Dostoiévski constrói uma atmosfera de tensão psicológica. Goliadkin sente-se constantemente observado, julgado, ameaçado por forças invisíveis. Cada gesto alheio parece carregar um duplo sentido. Cada conversa soa como um ataque indireto. Ele tenta agir com correção extrema, como se a perfeição moral pudesse protegê-lo da humilhação social que tanto teme. A narrativa ganha força quando Goliadkin passa a desconfiar que algo está errado dentro dele. Não é apenas ansiedade, é uma sensação profunda de deslocamento, como se sua identidade não estivesse firme. Ele fala demais quando está nervoso, se contradiz, tenta se justificar o tempo todo. Sua mente trabalha em excesso, criando teorias, suspeitas e explicações para tudo, numa tentativa desesperada de manter o controle. O ponto de ruptura começa após um evento social constrangedor. Goliadkin força sua presença onde não é bem-vindo e sai de lá completamente destruído por dentro. A vergonha não é apenas social, é existencial. Ele sente que foi exposto, desmascarado, reduzido a nada diante dos outros. A partir desse momento, a realidade começa a perder estabilidade. É numa noite fria e perturbadora que o impossível acontece. Vagando pelas ruas de São Petersburgo, Goliadkin encontra alguém idêntico a ele em absolutamente tudo. Mesmo rosto, mesma voz, mesma postura. Um outro Goliadkin, não uma semelhança vaga, mas uma cópia perfeita. O choque não vem acompanhado de pânico imediato, mas de uma estranha confusão, como se aquilo fosse, de algum modo, inevitável. Esse duplo, que logo passa a conviver em seu ambiente de trabalho e em sua vida social, aparenta ser tudo aquilo que Goliadkin não consegue ser. Seguro, sociável, confiante, carismático. Onde o Goliadkin original é hesitante, o outro é assertivo. Onde um é tímido, o outro é sedutor. E o mais cruel, o mundo parece preferir o duplo. Aos poucos o duplo começa a ocupar seu espaço. Colegas riem mais com ele, superiores confiam nele, portas se abrem com facilidade. O Goliadkin original observa, impotente, sua própria substituição simbólica. Não há violência explícita, não há conspiração clara. Apenas a sensação insuportável de estar sendo apagado enquanto o outro eu prospera. Dostoiévski usa essa duplicação como uma metáfora brutal da fragmentação do eu. O duplo não é apenas um personagem externo. Ele representa tudo aquilo que Goliadkin reprimiu, desejou ser, mas nunca teve coragem. É a persona social idealizada, livre do medo, da culpa e da submissão. Ao vê-la ganhar vida, Goliadkin entra em colapso. A mente do protagonista começa a se deteriorar rapidamente. Ele oscila entre tentar se aproximar do duplo e tentar desmascará-lo. Em alguns momentos, o vê como amigo. Em outros, como inimigo mortal. Essa ambiguidade é o coração da obra. O verdadeiro conflito não é entre dois homens, mas entre duas versões da mesma consciência. A linguagem se torna cada vez mais frenética, confusa, circular. Goliadkin fala consigo mesmo, escreve cartas intermináveis, cria justificativas delirantes. Ele acredita estar sendo perseguido, traído, sabotado, mas nunca consegue provar nada.
O terror do livro não vem de acontecimentos sobrenaturais, mas da dúvida constante sobre o que é real. A sociedade retratada por Dostoiévski não oferece acolhimento. Pelo contrário, ela amplifica o sofrimento do indivíduo frágil. A burocracia, as convenções sociais, os jogos de poder silenciosos funcionam como um espelho cruel que reflete apenas o fracasso de Goliadkin. Ele não é esmagado por vilões, mas por um sistema indiferente. O duplo passa a agir de forma cada vez mais provocadora. Usa a mesma linguagem, repete frases do protagonista, imita seus gestos, mas sempre com mais eficiência. É como se estivesse zombando dele. O efeito psicológico é devastador. Goliadkin sente que perdeu não apenas seu lugar no mundo, mas o direito de existir como sujeito único. Neste ponto, o leitor começa a perceber que a realidade já não pode ser confiável. O duplo pode ser uma alucinação, uma projeção ou a materialização simbólica de um ego dividido. Dostoiévski não entrega respostas fáceis. Ele obriga o espectador a entrar na mente em colapso de alguém que já não distingue o interno do externo. O sofrimento de Goliadkin não é grandioso. É patético, humano, reconhecível. Ele não quer dominar o mundo. Quer apenas ser tratado com respeito. E é justamente essa pequenez do desejo que torna sua queda tão perturbadora. O medo de não ser suficiente, de não ser escolhido, de ser substituível, ecoa de forma universal. À medida que o duplo assume cada vez mais controle, Goliadkin perde a capacidade de agir. Ele reage tarde demais, fala demais, pensa demais. Sua paralisia é total. A identidade, que deveria ser sólida, torna-se líquida, instável, ameaçadora. O eu deixa de ser um refúgio e passa a ser um campo de batalha. A primeira metade da obra constrói, com precisão cirúrgica, esse processo de desintegração. Nada explode de repente, tudo escorre lentamente. Dostoiévski mostra que a loucura não chega gritando. Ela chega sussurrando, oferecendo soluções, prometendo alívio, até que já não há mais retorno. E é exatamente aqui que a história se prepara para mergulhar ainda mais fundo, onde a fronteira entre identidade, delírio e verdade deixa de existir por completo. A presença do duplo deixa de ser apenas incômoda e passa a ser sufocante. Ele surge nos mesmos ambientes, ocupa os mesmos espaços, repete gestos, frases, intenções. Goliadkin sente que está sendo substituído em silêncio. Ninguém parece notar a ameaça. Ninguém leva suas denúncias a sério. Para o mundo, o duplo é educado, cordial, admirado. Para ele, é um parasita elegante, sugando sua identidade pouco a pouco. Cada tentativa de se afirmar termina em humilhação. Goliadkin quer provar que é o verdadeiro, mas quanto mais fala, mais confuso soa. Suas explicações se embolam. Suas emoções transbordam sem controle, e o duplo se fortalece justamente nesse caos. É como se a sociedade preferisse a versão mais ajustada, mais sorridente, mais conveniente, ainda que falsa. A mente de Goliadkin entra em colapso gradual. Ele começa a desconfiar de todos. Interpreta olhares como conspirações, palavras comuns como ataques velados. O duplo não precisa mais agir ativamente. Basta existir. Sua simples presença desorganiza o protagonista, pois representa tudo aquilo que ele nunca conseguiu ser, mas sempre desejou parecer. Dostoiévski constrói aqui uma das metáforas mais perturbadoras da literatura: o conflito entre o eu real e o eu social. O duplo não é apenas um inimigo externo. Ele é a personificação da máscara, da adaptação forçada, do papel que o mundo exige para conceder aceitação. Goliadkin não enlouquece porque o duplo existe. Ele enlouquece porque percebe que o duplo funciona melhor do que ele. O sofrimento se intensifica quando o protagonista tenta confrontá-lo diretamente. Em vez de respostas, recebe sorrisos ambíguos, pedidos de desculpa falsos, gestos de falsa amizade. O duplo se faz de vítima, de aliado, de confidente. E quanto mais gentil ele parece aos outros, mais cruel se torna para Goliadkin.
É uma violência psicológica silenciosa, sofisticada e devastadora. A narrativa passa a flutuar entre realidade e delírio. O leitor começa a duvidar do que é fato e do que é projeção. O duplo realmente existe, ou é apenas o colapso final de uma mente esmagada pela pressão social? Dostoiévski não entrega respostas fáceis. Ele nos força a encarar o desconforto da ambiguidade. Exatamente como o próprio protagonista vive, Goliadkin perde o controle sobre sua própria narrativa. Sua fala se fragmenta, seus pensamentos se atropelam, sua lógica se dissolve. Ele já não confia em sua memória, nem em seus sentidos. O duplo agora ocupa não apenas seu espaço no mundo, mas também seu espaço interno. É como se sua identidade estivesse sendo apagada por dentro. O clímax da obra acontece quando a distinção entre os dois se torna quase impossível. O eu original se vê reduzido a um espectro, enquanto o duplo assume sua vida com naturalidade. O que antes era medo se transforma em desespero absoluto. Goliadkin não quer mais vencer. Ele quer desaparecer. Quer silêncio. Quer alívio. No desfecho, Dostoiévski entrega uma das cenas mais angustiantes de sua obra. A sociedade incapaz de compreender a dor invisível responde com exclusão. O protagonista é levado para longe, tratado como alguém que perdeu a razão. O duplo não precisa mais existir. Sua função foi cumprida. O sistema venceu. A máscara sobreviveu. O homem real foi descartado. A grande força de O Duplo está no espelho que ele coloca diante do leitor. Quantas vezes somos empurrados a criar versões aceitáveis de nós mesmos? Quantas vezes escondemos fragilidades para caber em ambientes que não toleram imperfeições? Quantas vezes sentimos que estamos sendo substituídos por alguém mais eficiente, mais carismático, mais adequado? Dostoiévski antecipa debates modernos sobre identidade, alienação, saúde mental e pressão social. Ele mostra que o maior perigo não é sermos rejeitados por quem somos, mas esquecermos quem somos tentando ser aceitos. O duplo nasce exatamente nesse espaço, entre o desejo de pertencimento e o medo de ser invisível. O livro não oferece conforto. Ele oferece consciência, e talvez seja isso que o torna tão atual. A verdadeira pergunta que fica não é se Goliadkin enlouqueceu, mas se o mundo em que ele vivia permitia que alguém permanecesse inteiro sem se quebrar por dentro. No fim, o duplo não fala sobre loucura. Fala sobre fragmentação, sobre o preço de negar a própria essência, sobre o perigo de viver apenas para corresponder às expectativas alheias. É uma obra que inquieta porque revela algo que preferimos não admitir. Todos nós carregamos um duplo em potencial.